Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero apresentar para você dois livros que podem te ajudar muito nesse processo de introdução à vida devocional. Podem também trazer muito conhecimento no momento em que você está lendo um livro novo da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento. O importante nesse momento não é fazer uma análise profunda sobre a teologia sistemática ou qualquer outra teologia que você queira aprender e estudar. Mas o devocional é totalmente diferente do estudo bíblico. Nós vamos nos ater ao momento devocional. Logo, você pode usar alguns livros de apoio, mesmo que esse momento possa ser breve e ter um contato maior apenas entre você e a Bíblia. Mas alguns livros podem sim ser um apoio para que você consiga entender mais o contexto do texto e que te ajudem também a entender a mensagem daquilo que o autor está dizendo. O primeiro deles é um livro bem pequenininho, mas muito bom, que é O que Deus Requer de Nós, do Mark Dever. Então, esse livro ele vai fazer para a gente um panorama bem geralzão sobre a Bíblia. Então, dentro do texto, você vai observar alguns tópicos como uma grande história das promessas feitas e cumpridas, uma história específica, uma paixão pela santidade, uma promessa de esperança, o Redentor prometido, um relacionamento prometido, um povo da nova aliança. Então, aqui o texto vai nos ajudar a entender melhor como funcionava o Antigo e o Novo Testamento por meio das alianças, por meio do que os próprios autores, profetas e escritores do Novo Testamento produziam, os escritos que vinham por inspiração divina. Então, aqui você vai perceber o quão importante é analisar todo o panorama da Bíblia, ainda que de forma rápida. É interessante também que ao final de cada capítulo você vai ter questões sobre aquilo que você leu. Então, é muito importante quando a gente está começando nesse processo ter uma ideia do que o livro se trata, de como a narrativa se desenrola, em que contexto da história. Porque o que a gente precisa entender é que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. Ela não foi feita do nada, como o mundo foi feito por Deus. Cada escritor estava em um contexto específico, dentro de uma realidade do povo de Deus, seja ela boa ou ruim, na maioria das vezes ruim, porque o homem pecou desde o Éden. Então, cada escrita tem um propósito. E é interessante a gente entender o propósito, porque aí, entendendo o objetivo e que contexto o autor está, nós vamos conseguir perceber o porquê que ele está dizendo o que está dizendo. E olhando também para o Novo Testamento, nós vamos ter um livro do Hernandes Dias Lopes chamado Panorama da História Cristã. Panorama da História Cristã é um livro também bem pequenininho, como você pode ver aqui, ó, mas talvez seja um dos livros que mais consigam resumir o que aconteceu durante todos esses 2026 anos de cristianismo. O Hernandes é um pregador, um teólogo excelente, então ele vai mostrar para a gente um pouco do crescimento da igreja cristã durante o primeiro século aos nossos dias. Então aqui no sumário você vai ter uma sinopse da história bíblica, uma síntese do Novo Testamento, perseguições no Império Romano, a decadência da igreja, a preparação para a reforma, e aqui os outros movimentos que vieram da reforma, como o puritanismo, os movimentos de despertamento da igreja protestante, os reavivamentos na história da igreja e a história da igreja evangélica no Brasil. E de uma forma muito resumida, mas sem perder a essência, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai fazer um resumão até mesmo da própria escritura. Ele vai analisar um pouco sobre o Antigo Testamento, mas que um conhecimento que dá para você fixar e entender a maioria das informações. E nós vamos ter um pouco aqui também da história da igreja, que é o mais interessante. Mais uma vez,
dentro do Novo Testamento, nós temos uma história desenrolando. É a história do plano divino, a história da redenção. E a história da redenção está ligada a um momento histórico do mundo. Então, como a igreja cristã se comportava com a cultura e com o que estava acontecendo ao seu redor? Esse livro vai te ajudar bastante nesse processo. Então, fica aqui a minha indicação para esses dois livros maravilhosos. E para você que deseja aprender mais um pouco e desenvolver seus conhecimentos na sua rotina devocional, esses livros aqui são maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.